A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou o pastor Vinícius Magalhães e hoje quero trazer apenas uma meditação a respeito dos 144 mil, tá certo? Esta vai ser mais uma aula, motivos pelos quais não sou testemunha de Jeová, tá certo? Vinícius, o que as testemunhas de Jeová dizem a respeito dos 144 mil? Talvez você já possa ter ouvido uma testemunha de Jeová ensinando a você lá na sua casa, quando bateu lá naquela manhã de domingo, naquela manhã de sábado, dizendo que só 144 mil pessoas que sejam testemunhas de Jeová vão para o céu. O resto vai habitar aqui na terra, tá certo? É mais uma heresia proposta pelas testemunhas de Jeová, que hoje nós estaremos desmascarando, que hoje nós estaremos derrubando os seus alicerces que são feitos de vidro, tá certo? Primeiro, as testemunhas de Jeová, elas dizem que esses 144 mil já é um número seleto, já foi escolhido. Não há como você se tornar mais esse número, pertencer a este número, tá certo? E quando você pergunta para uma testemunha de Jeová que os 144 mil, se eles sabem que são eleitos, ela não vai saber te dar a resposta, porque até então, na mentalidade delas, aquele que é escolhido, aquele que é eleito, não sabe ao certo se ele faz parte dos 144 mil ou não. Uma certa feita, uma testemunha de Jeová bateu na minha porta e eu disse para ela: senhora, mas eu não creio que nós habitaremos na terra, eu creio que reinaremos com Cristo no céu. Ela disse para mim: menino, por que você quer reinar com Cristo no céu? Se aqui na terra não haverá morte, se aqui na terra não haverá choro, se aqui na terra não haverá roubo, não haverá tristeza. Eu falei: senhora, aqui na terra pode não haver nada disso, mas eu ainda quero reinar com Cristo no céu. E quando nós lemos aqui no livro de Revelação, capítulo 7, versículo 4, está escrito assim: e ouvi o número dos selados, 144 mil selados de toda a tribo dos filhos de Israel. Elas pegam este versículo e dizem que esses 144 mil vão reinar com Cristo no céu. Quem não fizer parte dos 144 mil vai ficar com Cristo aqui na terra. Ora, quando lemos esse texto, devemos entender que esses 144 mil não são testemunhas de Jeová. Pelo contrário, esses 144 mil, o próprio texto está dizendo de toda a tribo dos filhos de Israel. Tá? Vamos ler os versículos posteriores que dizem assim: o versículo 5, da tribo de Judá 12 mil selados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil e da tribo de Benjamim 12 mil selados. Ora, que coisa interessante. Então significa que estas testemunhas de Jeová, que pregam que os 144 mil são testemunhas de Jeová, estão completamente errôneas contra o seu raciocínio. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que são 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel. Se são 12 tribos e são 12 mil de cada, dá o total de 12 vezes 12, 144. Mas eu conversando com uma testemunha de Jeová uma certa vez, ela falou para mim: esses 144 mil, meu filho, é um número simbólico. Ora, é um número simbólico? Eu virei para ela e perguntei para ela e ela me disse: é um número simbólico. Eu perguntei: filha, me responde uma coisa, Judá é simbólico ou é real? Simeão existiu ou é apenas um nome simbólico? Me responda que os 12 filhos de Jacó, eles eram simbólicos ou eles eram reais? Não, os filhos de Jacó, eles eram reais, mas o número que você está lendo é um número simbólico. Eu perguntei para ela: quem foi que diz isso? Está na Bíblia que esse número é simbólico? Está na Bíblia? Ela logo ficou sem palavras, é claro. Mas aí, para poder apimentar um pouco mais a conversa, eu disse: senhora, como pode os 12 mil serem, os 144 mil ser um número literal,
Porém, a multiplicação dos 12 vezes 12 é simbólica. É muito irônico eu falar para você que o 4 é literal, mas a soma 2 mais 2 é simbólica. É muito irônico eu virar para você e falar que o número 10 é um número real, porém a soma de 5 mais 5 é um número simbólico, é uma soma simbólica, uma realização de uma adição simbólica. Ora, eu não consigo entender isso, senhora. Tá? Quando eu leio a Bíblia Sagrada no versículo de número 9, o texto vai dizer assim: olha, depois destas coisas eu vi, e eis uma grande multidão que nenhum homem podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajados de compridas vestes brancas. Eu virei para a testemunha de Jeová e falei assim: senhora, me responda, eu estou vendo uma grande multidão que João está falando, de todos os povos, tribos, línguas e nações, estão diante do trono e diante do Cordeiro. Diga para mim que só é 144 mil que vão estar no céu. Ela olhou para mim e falou: meu filho, você está lendo isso equivocadamente. Quando a Bíblia diz estar diante do trono e estar diante do Cordeiro, é estar à vista do trono, à vista do Cordeiro. Eu olhei para ela e falei: é mesmo, senhora? Não é estar no mesmo lugar, é estar à vista. Aí ela não sabia com quem ela estava conversando. Esse foi o erro dela, porque se ela soubesse que eu estava conversando comigo, certamente ela não iria tentar me provocar dessa maneira, dessa forma de falar comigo, né? Então, eu abri a minha Bíblia com ela no livro de Revelações, o capítulo de número 14, e o versículo de número 3, diz assim: e estão cantando com que um novo cântico, como que um novo cântico, diante do trono e diante das 4 criaturas viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender esse cântico, exceto os 144 mil que foram comprados na terra. Eu virei para ela e falei: senhora, Revelação capítulo 14, versículo 13, está dizendo que os 144 mil estão diante do trono. Por que é que os 144 mil estão diante do trono e estão no céu, enquanto que a grande multidão está diante do trono e está na terra? Ela parou, pensou, ficou um pouco relutante. Aí eu disse para ela assim: não é lícito entender que se a grande multidão está diante do trono, enquanto que os 144 mil também estão diante do trono, esteja no mesmo lugar? Porque se a grande multidão está na terra, os 144 mil estão na terra. Se os 144 mil estão diante do trono e estão no céu, então a grande multidão também está no céu. Não é verdade? Aí eu li para ela. Ela ficou sem palavras. Aí foi a minha brecha. E quando a pessoa me dá brecha, aí o negócio vai mais além. Mas aí eu fico meio abusado, aí eu fico meio ousado. Carioca é assim, ele fica meio abusado. Eu li para ela Revelação capítulo de número 4. Revelação capítulo de número 4. Mais engraçado que era tudo na Bíblia dela. Você está entendendo? E eu abrindo a Bíblia dela, ela abria também a Bíblia que ela estava ali, a tradução do Novo Mundo, para ver realmente se estava escrito aquilo. E capítulo de número 4, o versículo de número 2, diz assim: depois destas coisas, vim a estar imediatamente no poder do Espírito, e eis que havia um trono na sua posição no céu. E havia alguém sentado no trono. Eu disse: senhora, Revelação 4:12 está dizendo que o trono está no céu. Não é lícito entender que a grande multidão também está no céu? Ela ainda sem palavras. Eu olhei para ela, vi que ela não tinha argumento. Abri a Bíblia lá no livro de Revelação, capítulo de número 7 e o versículo de número 15, e li para ela: é por isso que estão diante do trono de Deus e prestam-lhe serviço sagrado, dia e noite, no seu templo. E o que está assentado no trono estenderá sobre ele a sua
tenda, eu disse para ela assim: senhora, a Bíblia diz que a grande multidão está servindo a Deus dia e noite no seu templo. Confirma? Ela disse: a Bíblia está dizendo. Eu repeti para ela, capítulo 7, versículo 15, olha, prestam-lhe serviço sagrado dia e noite no seu templo. Concorda comigo que a grande multidão está dentro do templo? Ela disse: concordo. Então vamos lá para o livro de Revelação, o capítulo de número 11 e o versículo de número 19. E no capítulo 11, versículo de número 19, está escrito assim: e abriu-se, entre colchetes, o santuário do templo de Deus, que está no céu, e viu-se a arca do seu pacto no santuário do seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e um terremoto, e grande saraiva. Ora, que coisa interessante, meu Deus do céu. Eu disse para ela: senhora, se a grande multidão está dentro do templo, e o templo de Deus, aqui de acordo com a Revelação 11, 19, está dizendo que está no céu, aonde está a grande multidão? Ela falou: está no céu. Eita, que coisa forte. Mas não parei por aí. Abra sua Bíblia também comigo, lá no livro de Revelação, capítulo de número 14. O versículo é o versículo de número 17, que diz assim: e ainda outro anjo emergiu do santuário do templo que está no céu, tendo também uma foice afiada. Aonde está o templo? No céu. Vamos fazer o seguinte: livro de Revelação, capítulo de número 15. Livro de Revelação, capítulo de número 15, versículo de número 5, diz assim: e depois destas coisas eu vi, e foi aberto no céu o santuário da tenda do testemunho. Aonde foi aberto o santuário? No céu. Pergunte para a testemunha de Jeová, que está próxima a você. Pergunte: se a grande multidão está dentro do templo e o templo está no céu, como é possível o templo estar no céu e a grande multidão está na terra? Pergunte para esta testemunha de Jeová, seu tio, seu pai, seu parente, seu primo, seu amigo, não me importa. Pergunte para ele: se a grande multidão está dentro do templo e o templo está no céu, aonde está a grande multidão? Se ele relutar em responder, diga para ele: está no céu, seu bobo. Com isso, irmão, nós entendemos que esses 144 mil, eles não são apenas aqueles que vão para o céu. Esses 144 mil, eles são pessoas que Deus escolheu das tribos de Israel, de todas elas, para reinarem com ele no céu, mas isto não anula o fato de a grande multidão também estar no céu. Vamos fazer o seguinte, para finalizar este assunto: livro de Revelação, capítulo de número 19, versículo de número 1. Revelação 19, versículo 1. Depois destas coisas, ouvi o que era como a voz alta de uma grande multidão no céu. Disseram: louvai a Já. A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Aonde estava a grande multidão, ouvi o som, ouvi o que era a voz alta de uma grande multidão no céu. Aonde está a grande multidão, meu filho? Está no céu. Então, testemunha de Jeová, para de pregar essas mentiras, para de pregar estes erros teológicos, esses erros bibliológicos. Alguém uma certa feita disse: é muito difícil encontrar alguém que entenda mais Bíblia do que as testemunhas de Jeová. É porque você ainda não sentou na mesa e conversou 10 minutos com o pastor Vinícius Magalhães, porque se você sentar comigo, eu tenho certeza que tu vai mudar esse argumento rapidamente, vai tirar essa ideia da sua mente muito rápido, tá certo? Vamos agora ver se realmente iremos viver na terra ou se iremos viver no céu. Tá? Vamos ver o que Paulo está ensinando em uma de suas cartas. Cartas de Paulo a Filipenses, o capítulo é o capítulo de número 1 e o versículo é o versículo de número 23. Diz assim: estou sob pressão destas duas coisas, mas o que desejo é o livramento e o estar com Cristo,
pois isto de certo é muito melhor. Paulo estava praticamente num ditado popular, numa sinuca de bico. Por quê? Porque queria estar com Cristo, onde Cristo está. Mas ele amava tanto a igreja que não queria deixar a igreja órfã ou a igreja sozinha. Então ele vai preferir ficar na carne do que ser colhido por Deus e reinar com Cristo no céu. Tá certo? Aonde está Cristo? Estevão está olhando para o céu e está dizendo: eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus à destra do Pai. Aonde está Jesus? Jesus está no céu. Isto você não pode negar. O livro de Atos, a Bíblia diz que quando eles estão olhando Jesus sendo assunto até os céus, a Bíblia diz que 2 anjos aparecem e diz assim: olha, varões galileus, por que estás olhando para cima? Este mesmo Jesus que viste subir, da mesma forma ele descerá. Então Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 23, ele está dizendo: eu quero estar com Cristo. Estar, o verbo estar na mesma localidade, estar no mesmo local, estar junto com Cristo. Mas aí, vamos ver o que diz Lucas, o capítulo de número 23. É claro que Paulo está falando após a sua morte. Após a sua morte, é claro que o seu espírito iria estar com Cristo. É isto que Paulo está falando. E quando nós morremos, veja o que acontece. Livro de Lucas, o capítulo de número 23 e o versículo de número 43. Diz assim, tradução Novo Mundo: e ele lhe disse: deveras eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo para o ladrão da cruz no último momento de sua vida: ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Então, automaticamente, quando morremos, o nosso espírito é levado para reinar com Cristo. Eclesiastes, capítulo de número 12, o versículo de número 7. Antes que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Tá certo? Aí você vai lá para o livro de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o capítulo de número 5 e o versículo de número 8, que diz assim: mas temos boa coragem e bem nos agradamos antes de ficar ausentes no corpo e de fazer o nosso lar com o Senhor. Então, quando eu ficar ausente do meu corpo, com o que eu vou fazer no meu lar, a minha casa? Com Cristo. Paulo está dizendo: quando você se despir desta casa, deste corpo, você estará com o Senhor, com Cristo, com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Paulo está dizendo que quando ele morrer, o seu corpo pode ficar até na terra, mas o seu espírito estará com Cristo. Tá certo? Vamos fazer o seguinte: qual é a promessa? Vamos pensar desta forma: qual é a promessa? João ele vai ver uma cidade chamada Nova Jerusalém descendo do céu. Ele está vendo esta cidade descendo do céu, e é uma cidade prometida aos servos de Cristo, aos eleitos de Deus. Se tu quer ter algo a mais, uma visão a mais, o próprio Abraão ansiava morar naquela cidade. Abraão não ansiava morar aqui na terra. Abraão ansiava morar no céu, nesta cidade. Olha o que a Bíblia diz lá no livro de Hebreus. O capítulo é o capítulo de número 11 e o versículo é o versículo 10 e o versículo 16. Diz assim, Hebreus 11, versículo 10 e o versículo 16. O contexto, por exemplo, versículo 8 vai falar: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Então o contexto está falando de Abraão. Aí o versículo 10 vai dizer: pois aguardava a cidade que tem verdadeiros alicerces, cujo construtor e fazedor é Deus. Me responda uma coisa: Ur dos Caldeus foi construída por Deus? Não. Roma foi construída por Deus? Não. Rio de Janeiro foi construído por Deus? Não. São Paulo foi construído por Deus? As cidades do Brasil, da Rússia, América Latina, América do Norte, América Central foram construídas por Deus? Não, foram construídas por homens. A única cidade construída por Deus não está na terra, está no céu, e se chama Jerusalém. Nova Jerusalém.
Então esta cidade era que Abraão ansiava. O versículo 16 está dizendo assim: mas agora procuram alcançar um lugar melhor, isto é, um pertencente ao céu. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque aprontou para eles uma cidade, oh glória. Isso aqui é muito forte. Testemunha de Jeová, você pode até pregar que vamos morar aqui na terra, mas a Bíblia está dizendo que vamos morar na cidade que Deus preparou para nós. E olha o que o texto está dizendo: melhor, isto é, pertencente ao céu. Nova Jerusalém não pertence à terra, Nova Jerusalém pertence ao céu. Então é para lá que a igreja vai. Oh, glória a Deus. O negócio se paga. Aqui o negócio se empolga. Aqui o negócio é mais estreito. Aqui é Bíblia. Aqui é Bíblia. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo de número 14. Já vimos que Deus preparou uma cidade. Já vimos que quando morrer vamos estar com Ele nesta cidade, na Nova Jerusalém que está no céu. Evangelho de João, capítulo de número 14, o versículo de número 2 e 3. Diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Senão, eu vos teria dito, porque vou embora para vos preparar um lugar. Também, se eu não for embora e vos preparar um lugar, virei novamente e vos acolherei a mim, para que onde eu estiver, vós estejais também. E sabeis o caminho para onde vou. Ai, Jesus. Vou preparar-vos lugar. Para onde eu esteja, vós estejais também. Aonde Jesus está? No céu. Então, como você vai dizer que vamos estar aqui na terra? Como testemunha de Jeová, você quer dizer que vamos estar aqui na terra? Jesus está dizendo: há um lugar no céu, na casa de meu pai, eu vou preparar um lugar para vocês lá, e vocês vão estar no mesmo lugar que eu. Aonde? No céu, tá? A mesma palavra, você pode fazer um paralelo, quando ele diz de lá para a igreja, não me recordo qual a igreja, ele vai dizer assim, uma promessa para a igreja: o que vencer se assentará no trono comigo, assim como eu venci e me assentei no trono com meu pai. Então significa que se o pastor Vinícius Magalhães vencer, ele não vai poder se assentar no trono, porque se o trono está no céu e eu vou ficar na terra, como que eu vou me assentar no trono? Na verdade, é umas ideias tão errôneas, tão ilógicas, que a gente chega até a ficar constrangido em ter que pegar a Bíblia e provar que essas heresias não fazem parte do rol cristão, mas sim fazem parte da artilharia de Satanás para desvirtuar os crentes do caminho do Senhor. Tá certo? Vamos lá para o livro de Gálatas, o capítulo de número 4 e o versículo de número 26, para nós finalizarmos. O livro de Gálatas, o capítulo de número 4 e o versículo de número 26, tá certo? Diz assim: mas a Jerusalém de cima é livre e ela é a nossa mãe. Paulo vai comparar a Nova Jerusalém com Sara. Ele vai fazer aqui um paralelo entre Sara e Agar. Como Agar era escrava, ele compara Jerusalém com Sara, porque Sara ela era livre e Sara tinha a promessa de Isaac. Então, Paulo ele vai dizer que a nossa promessa é a Sara que está lá em cima. Que Sara é essa? Nova Jerusalém. Ela é a nossa promessa. Então, testemunha de Jeová, se você quiser acreditar nessa mentira, acredite. Mas, por favor, não bata na porta dos membros da minha igreja para colocar umas heresias dessas. E se for criar heresia, pelo amor de Deus, venha com heresia forte, porque essa é muito fácil de desmascarar. Amém, meu irmão? Sou pastor Vinícius Magalhães, resido na cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, tá?
Telefone para contato é 0 operadora 21 97462 2939. Também é o WhatsApp, se quiser falar comigo. O Facebook, você vai encontrar lá PR Vinícius Magalhães, tá bom? Me segue aí no canal do YouTube, estamos começando com esse canal. E Deus tem uma grande obra a fazer na igreja, e Deus precisa de ceifeiros que saibam manusear a sua foice, soldados que saibam manusear a sua espada. Se você quiser aprender da palavra, vem com o pastor Vinícius Magalhães, se inscreve, manda aí convite para os seus amigos, e vamos assim entrar Bíblia adentro e conhecer o que Deus tem para nós, amém? Fique na paz do Senhor, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco.